Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 29/7, nós vamos meditar de Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, do capítulo 1 ao capítulo 3. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos agora meditar no terceiro livro escrito por Salomão. Falamos, né, em primeiro lugar de Provérbios, depois Eclesiastes e agora Cantares ou Cântico dos Cânticos. Escrito cada um ao seu tempo. Então nós vamos visualizar Salomão em 3 tempos diferentes. Primeiro, Cântico dos Cânticos, que foi escrito na juventude, nos primeiros momentos do reinado de Salomão. Aqui a exuberância da juventude de Salomão é expressa aqui em Cântico dos Cânticos. Depois nós vamos ver o livro de Provérbios, que foi escrito na maturidade, ali nas experiências de Salomão, em meio à sua sabedoria. Ele escreve o livro de Provérbios. E no final da sua vida, ele vai escrever Eclesiastes, mostrando não só a sua sabedoria, mas também muita frustração daquilo que ele chama vaidade, vaidade, vaidade. E era como correr atrás do vento, que você percebe a insignificância de tantas coisas que muitas vezes é supervalorizada na humanidade. Então, 3 tempos diferentes nós vemos aqui a figura de Salomão. Então, não na mesma ordem, né? Não está na ordem sequencial. Então, o último livro que nós vamos ver agora vai retratar, então, essa juventude de Salomão. E Cântico dos Cânticos é o maior cântico nupcial já escrito, né? O autor, Salomão, ele vai se identificar como noivo. E neste livro ele está recheado de muito conhecimento, de muita cultura, né? De muita botânica. Isso mesmo, nós vamos ver nesses 8 capítulos, né? 15 espécies diferentes de animais, 21 espécies de planta retratada, mostrando, né, algumas coisas que Salomão gostava muito, coisas que ele se tornou famoso em seus jardins, suspense em seus bosques, né? Então nós vamos ver isso expressado aqui no livro de Cântico dos Cânticos. Então Salomão ele escreve na sua juventude, no início do seu reinado, antes mesmo da sua poligamia. Você sabe que Salomão ele teve muitas mulheres. Ele casou com muitas mulheres estrangeiras, né? Alianças que ele fez com outros povos, e nisso acabava sendo um casamento. E aí nós vamos ver que Cântico dos Cânticos foi escrito bem antes de tudo isso, mostrando aquele amor puro, singelo, aquela paixão que ele experimentou, né, quando ele conheceu esta mulher, quando ele conheceu a Sunamita. E aí nós vamos ver que o tema central é o amor está no ar em Cântico dos Cânticos, né? E nós vamos ver a menção uma única vez do nome de Deus, que é lá no capítulo 8, versículo 6. Então, Cantares é uma ilustração, né, da qualidade de amor existente entre um noivo e a noiva. Aqui, Cristo e a igreja na figura de Salomão com a sua amada. Então, capítulo 1, este é o Cântico dos Cânticos de Salomão. E aí você vai ver que é um livro totalmente atípico. Por quê? Ele vai ter momentos da amada falando, momentos do amado falando. Sempre vai haver essa distinção, esse diálogo, né? Nós vamos acompanhar aqui sentimentos diferenciados de um e de outro. E ele começa falando o texto da amada. Olha só, beije-me, beije-me mais uma vez, pois o seu amor é mais doce que o vinho. Como é agradável o seu perfume. Seu nome é como uma fragrância que se espalha. Não é de se admirar que todas as moças o amem. Leve-me com você. Venha, vamos depressa. O rei me trouxe ao quarto dele.
As mulheres de Jerusalém. Aí você vai ver essa expressão do que as mulheres falavam. Ó rei, estamos alegres e felizes por sua causa. Celebraremos seu amor mais do que o vinho. E aí a amada vai falar. Com razão, elas o amam. Tá falando do quê? Das mulheres de Jerusalém. E aí ela começa a olhar para ela mesma e ela vê que ela é muito diferente da grande parte das mulheres, né, que admiravam aquele homem. Ela olha para si mesma e ela percebe que ela é morena, porém bela, né? E esse não era o padrão de beleza daquela época, o padrão da monarquia, o padrão aristocrático daquela época eram mulheres de pele clara, mulheres, né, que eram muito bem cuidadas nas suas águas de rosas, de leite, né, que tinham a pele branca. Aqui nós vamos ver que a amada de Salomão é uma camponesa, ela não faz parte, né, daquele ciclo de amizade, né, da aristocracia, não, ela é uma mulher do campo e ela olha para ela mesma e ela fala para as mulheres de Jerusalém: não olhem para mim porque eu sou morena, o sol escureceu a minha pele. E aí ela vai dizer o porquê disso. Ela fala: os meus irmãos se zangaram comigo e me obrigaram a cuidar dos seus vinhedos. Ou seja, era uma moça que era explorada pelos seus próprios irmãos, ao invés de ser cuidada por eles, né? Ou seja, ela era obrigada a cuidar da vinha dos irmãos dela. E por isso ela não tinha tempo de cuidar da vinha dela e também de se cuidar. E ela explica tudo isso aqui no capítulo 1. Veja só. Diga, meu amor, aonde levarás o teu rebanho hoje? Então você percebe que aqui Salomão não se apresenta a ela como um rei, mas como um homem do campo. Talvez para não assustá-la, né? Como um rei se apaixonar por uma camponesa. Então ele se passa por um homem do campo para se aproximar dela. Então ela pergunta: onde você vai levar o seu rebanho? Porque eu quero estar junto de você, né? Onde farás tuas ovelhas descansarem ao meio-dia? Porque eu andarei sem rumo, como uma prostituta entre os teus amigos e o rebanho deles. E aí vem a palavra do amado. Olha só, se você não sabe, mais bela de todas as mulheres, siga a trilha do meu rebanho e leve seus cabritos para pastar junto das tendas dos pastores. Você é cativante, minha querida, como uma égua entre os cavalos de Faraó. Talvez seja um pouco diferente a forma dele elogiar a amada dela, não é? Muito diferente para nós, mulheres ocidentais, né? Mas ela entendia perfeitamente a declaração de amor feito pelo seu amado. E vai continuar, né? Essa conversa, esse diálogo entre o amado e a amada. Olhe só no capítulo 2. Eu sou a flor que nasce na planície de Saron, o lírio que cresce no vale. Isso é a amada declarando. Logo em seguida, o amado diz: como um lírio entre os espinhos, assim é minha querida entre as moças. A amada, como uma macieira entre as árvores do bosque, assim é meu amado entre os rapazes. À sua sombra agradável me sento e saboreio os seus deliciosos frutos. Ele me trouxe ao salão de banquete, seu grande amor por mim é evidente. Fortalece-me com bolos de passa, revigora-me com maçãs, pois desfaleço de amor. Seu braço esquerdo está sobre a minha cabeça e a minha direita, e o direito me abraça. Prometa-me, mulheres de Jerusalém, pelas gazelas e as corças selvagens, que não despertarão o amor antes do tempo. Ah,
Ouço meu amado chegando, ele salta entre os montes, pula sobre as colinas, meu amado é como a gazela, como um jovem servo. Vejam lá, está ele atrás do muro, observando pelas janelas, espiando entre as grades. Meu amado me disse: levanta-me, minha amada, venha comigo, minha bela, veja que o inverno acabou. As chuvas passaram, as flores estão brotando, chegou a época das canções e o arrulhar das pombas enche o ar. As figueiras começam a dar o seu fruto e as videiras perfumadas florescem. Levante-se, minha querida, venha comigo, minha bela. E aí vem o amado, minha pomba está escondida entre as pedras, oculta nas fendas da rocha. Mostra-me o teu rosto, deixe-me ouvir a tua voz, pois a sua voz é doce e o seu rosto é lindo. Mulheres de Jerusalém, peguem todas as raposas, as raposinhas, antes que destrua o vinhedo do amor, pois as videiras estão em flor. Amada, meu amado é meu e eu sou dele. Ele pastoreia entre os lírios antes que soprem a brisa do amanhecer e fujam as sombras da noite. Voltem para mim, meu amor, como a gazela, como a jovem servo nos montes íngremes. E aí o capítulo 3, certa noite na cama, ansiei pelo meu amado. Ansiei por ele, mas ele não veio e pensei, vou me levantar, andar pela cidade, vou procurá-lo por todas as ruas, praças, sim, vou em busca do meu amado. Procurei por toda parte, mas não o encontrei. Os guardas me pararam enquanto fazia a ronda e eu lhe perguntei, vocês viram o meu amado? Pouco depois de me afastar deles, encontrei o meu amado. Segurei-o, abracei-o com força, levei-o para a casa de minha mãe, a cama onde fui concebida. Prometam-me, mulheres de Jerusalém, pelas gazelas e corças selvagens, que não despertarão o amor antes do tempo. E aí vem as mulheres de Jerusalém falando. Então, todo o livro de Cântares, Cântico dos Cânticos, é essa poesia. É este encanto que nos leva, sabe, a uma reflexão de como ansiamos pelo nosso noivo, como ansiamos o nosso coração por Jesus, aquele que morreu e pagou um preço para que eu me tornasse filha de Deus, para que me desse o direito novamente de me aliançar e ter relacionamento com Deus. Isso só foi possível pela morte de Jesus. É este amor, é este noivo que fala Cântico dos Cânticos. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Incendeia o nosso coração, como o Senhor incendiou o coração, sabe, de Salomão e de Sunamita. Aqui retrata um amor sublime, um amor, sabe, de um homem e de uma mulher. Um ansiava pelo outro. Nós podemos ver a simplicidade, mas quão forte era este amor. E isso, sabe, nos leva a refletir quão grande é o teu amor para conosco. E queremos corresponder a esta altura. Queremos também, Senhor, ter o nosso coração incendiado por Ti todos os dias. Sabemos que aqui passamos e a nossa passagem nessa terra é muito passageira, mas um dia estaremos contigo. Mas enquanto estivermos aqui, queremos sim, papai, todos os dias nos relacionarmos contigo e sermos propagadores do teu evangelho. Colocamos diante de ti tudo o que temos e tudo o que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.